O técnico Roger Machado tem um reforço confirmado para a partida diante do Vitória no próximo sábado no estádio Beira-Rio e é um titular da lateral direita que tem ganho um destaque interessante neste primeiro semestre. Enquanto isso, o adversário, o Vitória, chega sem treinador, ou pelo menos com um treinador já definido, mas que ainda não teve oportunidade para trabalhar com o clube. Mas, na Argentina, Paredes tira o Boca Juniors da disputa por Alan Rodrigues. E o Internacional aqui também observa John Arias podendo ir para a Premier League e o Fluminense perdendo seu principal jogador para a partida diante da Copa do Brasil. A gente vai conversar sobre tudo isso, é claro. Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, namorada dos Quero-Queros, tudo sobre o nosso Colorado tu encontra nos conteúdos aqui do canal. Um time praticamente definido para a gente enfrentar o Vitória neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro, a retomada, né, do futebol no país. Todo mundo tava doido para ver o Internacional, todo mundo tava doido para ir ao estádio Beira-Rio. Então tu sabe, 16 horas e 30 minutos do próximo final de semana, no sábado a gente tem um encontro marcado no melhor lugar do mundo, o Gigante da Beira-Rio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também. Não te esquece que kto.bet.br é minha parceira aqui do canal e pode ser também a tua casa de apostas. Te registra lá para dar essa brincada. E não te esquece que tu tem que ter mais de 18 anos e brincar sempre com moderação e responsabilidade para poder estar presente entre os melhores palpiteiros do Brasil na Liga do Milhão, beleza? Bom, deixa eu falar para vocês primeiro de tudo, tá? O Vitória, o adversário do Inter agora no final de semana, perdeu o seu treinador, né? Foi demitido o Thiago Carpini, agora a partir do momento que o clube baiano foi desclassificado da Copa do Nordeste pelo Confiança, tá? De Sergipe. E aí foi-se, né? O Thiago Carpini, acabou a paciência da galera do Vitória com ele. Já tem um técnico encaminhado, que é o Fábio Carille. Tá assim, não foi oficializado ainda, mas tem conversas muito fortes aí de que vai ser o novo treinador. Campeão já pelo Corinthians, também estava no mundo árabe, fez um trabalho de exceção até lá no mundo árabe, tá? Mas de qualquer maneira a gente sabe, né? O quanto é mais fácil ou menos intenso o futebol de lá, volta para o Brasil. E também tem uma passagem interessante pelo Santos, o Fábio Carille, mas jogaria agora, então seria o técnico com o Vitória. Até o Fábio Mota, né, o presidente, falou sobre isso, né? É inadmissível com a grandeza do Vitória acontecer o que aconteceu neste jogo, né, contra o Confiança. Então só nos resta pedir desculpas e trabalhar para a gente virar essa chave no Campeonato Brasileiro. Meio que colocando que no final de semana o Inter ia tentar, contra o Inter, o clube do Nordeste ia tentar melhorar aí no seu semestre. O treino, já desta quarta-feira, marcou a volta do Brian Aguirre aos trabalhos normais com o grupo no CT do Parque Gigante. Começa a ganhar forma o time que vai enfrentar o Vitória, ainda que o Alan Benítez tenha trabalhado todo o restante das atividades e só agora o Brian Aguirre ter voltado, né, para trabalhar com os companheiros. Ainda tenho uma dúvida, eu acho que vai o Brian Aguirre, tá? Eu tava até no Douros, eu falei que eu suspeitava que o Alan Benítez pudesse dar um descanso para o Brian Aguirre, mas o Inter tá querendo botar os seus laterais aí a pleno. Ainda não se sabe do Bernabei. Eu já acho que o Ramon joga muito mais do que o Alan Benítez, por exemplo. E a gente pode pegar então e ter o Rocher, o Alan Benítez, o Vitão, o Vitor Gabriel e o Ramon, Thiago Maia com o Bruno Henrique, Alan Patrick, o Wesley e o Carboneiro e o Rafael Borré. Deve ser esse time. Daqui a pouco aí tu vai ter o Brian aparecendo aí, o Bernabei, meu Deus, o Bernabei eu já acredito que não vai pegar e vai atuar, principalmente porque no final da atividade, né, os laterais, o Inter teve um adversário,
Até porque eu acho que a gente não vai ter o Bernabéu, principalmente porque o Cauã Barbosa, um jogador de 18 anos da base do Internacional, participou da atividade. Então a gente teria o Ramon como titular e o Cauã ali ganhando um espaço, ganhando oportunidade, quem sabe até aparecendo no banco de reservas. A gente tem o Pablo também, é claro, mas acho que a partir desses movimentos aí que o Inter está fazendo junto no seu CT profissional, mostram que o Bernabéu ainda não está 100% recuperado. Vale destacar, né, que o Cauã Barbosa, como eu disse, tem 18 anos e está no elenco sub-20. Ele não viajou com a categoria para a disputa do Campeonato Brasileiro, justamente para ele pegar e trabalhar com o técnico Roger Machado. O Pablo, no caso, que é o reserva natural do Ramon, esse sim, foi então para Fortaleza. E aí deve ser então o menino, de repente, para ser até o substituto aí, ou o reserva, né, da lateral esquerda, tá? Se a gente olhar para o Fluminense e para a Copa do Brasil, a gente tem o John Arias despertando o interesse do Wolverhampton, da Inglaterra, e podendo ir para a Premier League. E aí se tem um zoom bem grande já dentro do Rio de Janeiro, ou no Rio de Janeiro, a respeito do colombiano de 27 anos. E para mim, isso muda muita coisa, mas muita coisa mesmo. Porque hoje o John Arias é o principal jogador do Fluminense, tranquilamente. E claro, vão voltar desgastados a partir agora da chegada à semifinal do campeonato na Copa do Mundo, né, de clubes. Vão até folgar nesse final de semana no Campeonato Brasileiro, mas depois já voltam a pleno e aí encaram a sua maratona antes de pegar o Internacional. E isso é importante. Além do Wolverhampton, tem clubes da Arábia Saudita também de olho. Então a tendência de que essa janela pode ser de liberação do John Arias é muito grande, porque ele tem contrato com o Fluminense até metade de 2028, ganha um salário considerável, mas a gente sabe, né, o quanto jogar na Europa é sonhos desses caras e, além de tudo, né, se a gente for pegar o futebol árabe, é em termos estratosféricos de dinheiro, tá? E a Argentina confirma a chegada do Paredes, né, 31 anos, campeão do mundo pela Argentina, vai voltar para o Boca Juniors vindo desde a Europa, o futebol italiano, né? E com isso o Boca está desistindo do Alan Rodrigues. A televisão, inclusive a TIC Sports, né, ou TYC Sports, crava que o Alan Rodrigues está fora dos planos do Boca Juniors. O Leandro Paredes, a gente sabe, né, é um cara que estava, inclusive, quando renovou o seu contrato, na Europa, disse, ó, eu quero só botar uma cláusula aqui, se o Boca quiser que eu volte ou que eu vá para jogar no clube, eu sou automaticamente liberado. E aí, claro, né, a partir disso, ele está cumprindo ou está aproveitando aí dessa cláusula no contrato. Agora a gente tem que pensar também o seguinte, né, que o Inter fez uma proposta de algo na casa dos 3 milhões e meio de dólares para contar com uma parte, um percentual dos direitos do Alan Rodrigues. Porque o Argentinos Júniors ele queria 6 milhões de dólares, porque é uma oferta já considerável, só tem 50% dos direitos. Na verdade, ele tem que dar 50% dos direitos, perdão, para um outro clube da Itália, um outro clube da Argentina, tá? E aí, a partir disso, a gente então teria de entender mais ou menos essa negociação envolvendo aí esses valores. A partir disso, é o Boston River, na verdade, do Uruguai, não é um clube da Argentina, tá? Só para a gente entender. Quando o Argentinos Júnior compra o jogador do Boston River, eles fazem uma questão de mais-valia, de 50% do jogador. Então, 50% da diferença do que comprou e do que vendeu agora vai para o Boston River. Então, quase fica na questão dos 50% também de direito econômico. Mas, se a gente fosse botar esses 4 milhões, ainda teria quase 1,5 milhão para passar para o Boston River, não seria um bom negócio para o Argentinos Júnior. Então, essa proposta ela vai ter que subir, ou de repente até diminuir um pouco dos direitos econômicos. Enfim, o que o Inter está fazendo agora nos bastidores é tentar conversar
com o time argentino para que as coisas sejam melhoradas aí nas negociações. Neste momento, segundo o Bisol, não tem problema em termos de grana, principalmente se eles fizerem parcelado, porque aí o Inter pode fazer em cima de uma continuidade de dinheiro que vai entrar, os seus aportes em cima aí de qualquer negociação. Vamos ver. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que, se tu gosta desse tipo de roupa que eu uso aqui também nos conteúdos, é lá na Arcadame que tu vai encontrar. Coração de Gravataí, a melhor loja multimarcas que existe na Grande Porto Alegre. E ainda tem desconto se tu falar pro Carlos que tu veio aqui do meu canal. Beleza? Aproveita. Calvin Klein, Enzo Milano, tem Hangar 33, tem também uma série de outras roupas, trajes, inclusive sociais, tu quer, de repente, precisa de um casamento, uma formatura, aproveita a Arcadame lá, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau!